Muito bem, chegamos a mais um Terapeuticamente. Como é que vocês estão aí? Tudo bem com vocês, meninos e meninas? Hoje eu estou falando aqui, trouxe, né, para esse bate-papo gostoso sobre autoestima a Jussara Brecher. É isso, Jussara? Isso mesmo, acertou. Eu acertei. Muito bem, Jussara, para mim é um privilégio ter você aqui. A Jussara é psicoterapeuta do Método TEM. Como é que você está? Tudo bem? Tudo certo, tudo bem. Maravilha. Feliz de estar aqui, podendo compartilhar um pouco contigo e com as pessoas que nos ouvem. Ótimo, eu também estou muito feliz. Para mim é um orgulho ter você aqui comigo. Ainda mais falando sobre um tema como esse, né? Que é a questão da autoestima. Deixa eu só ver como é que está o nosso som, se está tudo em ordem. Acho que está tudo bem. Isso, ótimo, beleza. Bom, Já conferi aqui o som. Está funcionando, está indo lá para o YouTube, então ótimo. vamos continuar a nossa conversa aqui. Bom, pessoal, é o seguinte, muita gente perguntou, né, fez pergunta para mim, para Mari, para o pessoal, nos grupos, né? Mandaram mensagem no meu privado do Telegram, já tinham me feito essa pergunta no Instagram sobre a questão da autoestima, né? Ah, fala alguma coisa sobre autoestima, né? Como que a gente pode desenvolver autoestima? O que que dá para ser feito relacionado à autoestima? E eu sempre, eu esperei um pouco para trazer esse assunto, porque esse assunto ele entra num contexto que vocês vão perceber que vai fechar muito bem com a conversa que eu tive com o Rinaldo, com a conversa que eu tive com a Vanessa, né, semana passada, e agora, mais ainda, com a Jussara, que já tem ajudado muitos pacientes, muitas pessoas a desenvolverem autoestima, se livrarem dos lixos emocionais, enfim. Tem aí, já tem uma grade aí de sucessos. Inclusive eu recebo muito feedback, viu, Sara, a respeito de Ah, pacientes que você que bom, atendeu. que Feedbacks bom. excelentes. Eu até esqueci de falar isso para o Rinaldo, para a Vanessa, mas eu estou fazendo uma meia-culpa aqui, depois eu vou trazer eles de novo e aí eu falo. Mas enfim, realmente o trabalho que você tem desempenhado no auxílio, na ajuda dessas pessoas, dessas mulheres a elevarem a sua autoestima, se livrarem dos problemas emocionais, adquirirem mais saúde emocional, tem sido realmente notado. E parabéns pelo excelente Ah, trabalho, de verdade. obrigada, Álvaro. Assim, esse trabalho realmente assim, ó, é algo maravilhoso, né? Porque a gente poder ter essa capacidade, né, de poder ajudar as pessoas, de poder ver a melhora das pessoas e num prazo não tão longo, né? Isso que é gostoso. E esse Uhum. retorno deles com a gente é maravilhoso, maravilhoso, é muito bom, muito gratificante. E eu só quero poder cada vez melhorar mais, né, em conhecimento também para poder estar ajudando cada vez mais pessoas. Maravilha, ótimo. Bom, gente, vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre autoestima. Antes de eu chamar a Jussara para conversa aqui, uma das coisas que eu quero dizer para vocês, vocês vão ver que eu vou olhar de vez em quando de ladinho onde está aqui o meu referencial, o meu mapinha mental dessa nossa conversa, tá? É o seguinte, uma coisa que eu quero dizer para você que está do outro lado é assim, ó, autoestima tem a ver com você, não com o outro. Para começo de conversa, ninguém pode colocar autoestima, né, a sua autoestima, a sua estima pessoal, o seu amor próprio, por assim dizer, na mão das outras pessoas. Senão a coisa não fecha, o negócio não funciona, né? O que acontece? Na conversa que a gente estava tendo aqui, eu e a Jussara, ela pontuou uma coisa. Eu vou iniciar nossa conversa utilizando inclusive uma frase que ela me passou, que ela me disse, que foi o seguinte: uma pessoa com baixa autoestima talvez se tenha sido criada num ambiente, preste atenção no que eu vou dizer agora, de desvalorização. Talvez você que está do outro lado, que se identifica como alguém que sofre com a falta de estima pessoal, de autoestima, talvez você tenha ouvido, por exemplo, coisas do tipo: ah, você nunca faz nada direito, né? Tudo aquilo que eu peço para você faz pela metade, você sempre erra. Sabe, coisas que vão aos poucos nos derrubando emocionalmente. Você é burra, né? Ah, você é muito mentirosa, não acredito em você. Enfim, coisas, né, Jussara, que acabam detonando a gente ao longo do tempo, ainda mais quando isso acontece na nossa infância. Agora, além disso, tem a questão da criação exigente. Uma criação muito exigente também, ela pode ajudar a pessoa a não desenvolver bem a sua autoestima. Jussara, por que, afinal de contas, isso acontece? Bom, voltando um pouquinho ali no que você falou, né, dessa desvalorização, né, da Uhum. criança,
ela acreditou nisso, né? Ah, é Então, verdade, é uma crença, é né? uma crença. Então, porque às vezes, dependendo do temperamento que a criança vem, poderia ter sido de outra forma, né? Mas geralmente a pessoa é tão, assim, falam tanto, tanto, é tão enfatizado que a criança acredita e cresce e vai formando um esquema, um padrão que se confirma com o tempo, né? Então, realmente, isso é bem problemático, digamos assim, porque é uma marca que fica, né? E com relação a essa família exigente que tu mencionou, Álvaro, elogios demais, né? Acabam fazendo com que a criança queira sempre fazer um. Então, Entendi. nunca o que faz tá bom, nunca é o suficiente, né? Tem que ser tudo perfeito para poder receber mais elogios. É isso que ela busca, porque ela foi acostumada com esse padrão. E aí, o que que acontece, né? Quando ela não recebe o elogio de volta, ela se torna um lixo. E na vida real é assim, né? Porque na vida real, Sim. no trabalho, ninguém vai ficar te elogiando o tempo todo. E aí ela se torna um lixo. Então, funcionou lá na infância, mas já na vida adulta já não funciona mais, né? E isso tem muito a ver com aquilo que eu falei, né? Como ela enxerga, como ela percebeu isso na vida, né? Tem muito a ver com essa questão. Entendi. E vamos lá, eu quero que você diga para mim o seguinte: quais são, na tua opinião, os principais, porque tem vários, né? O tempo não daria para a gente colocar todos aqui, mas na tua Verdade. opinião, quais são os principais sintomas que refletem, ou que dão, vamos dizer assim, um sinalzinho ali, né? Uma lâmpada amarela para a pessoa que está assistindo a gente, que ela está começando a desenvolver baixa autoestima, tá né? Enfim, quais são os sintomas da baixa autoestima? Vamos lá. Bom, alguns deles, como você mencionou, né? A falta de confiança em si mesmo, né? O medo de ser rejeitado, né? Acabam dizendo sim para tudo, para todos, para quê? Com desejo de agradar, de não ter essa rejeição que ela tanto tem medo, né? Timidez em excesso também é uma das causas, né? Dos sintomas da baixa autoestima. Comparação com os outros, e esse é um dos principais fatores, né? A sensação de incapacidade, pelos motivos que a gente até já mencionou ali no início, né? Perfeccionismo, também a gente já deu uma pinceladinha. O fato de não reconhecer suas conquistas, e também a tendência de procrastinar, a preguiça. Interessante que isso foi falado na live passada, né? Isso, da E, Vanessa. e é um dos sintomas da baixa autoestima, Agora, né? olha só, você falou uma lista aí que eu tava, enquanto você estava falando, eu estou acompanhando aqui na minha tela também. E é interessante notar, e eu acho que o pessoal que está assistindo de casa, assistindo essa conversa nossa no YouTube, vai perceber que praticamente todos esses fatores aqui, eles meio que se encadeiam, né? Ó, Uhum. falta de confiança em si mesmo. Se você não tem confiança em você mesmo, automaticamente você começa a ter medo da rejeição e vai buscar fazer de tudo possível para os outros te aceitarem, porque o teu referencial de aceitação, já que você não tem um referencial próprio, porque você não confia em você, o teu referencial de aceitação vai ser o outro. Então, o primeiro elo da corrente está aí construído, né? Beleza. Se você tem medo da rejeição, você também pode desenvolver uma timidez até excessiva com medo de errar. Né? Porque a pessoa que ela é tímida demais, ela tem medo de ser vista de forma imperfeita. Ela tem medo de falar alguma coisa e as pessoas darem risada dela, ou ela tem medo de cumprimentar as pessoas de uma determinada maneira, ou ela tem medo de sentar na mesa para comer com convidados, porque ela tem medo de errar e tem medo que as pessoas reparem ou deem risada dela. Então também tem a ver com o medo da rejeição. Comparação com os outros, lógico, se a pessoa não tem confiança pessoal, né, não confia em si mesmo, e tem o outro como referencial a ponto de se resignar para agradar o próximo, automaticamente vai se comparar para poder encontrar um referencial, né, para poder conseguir, de alguma maneira, se encontrar nessa questão toda. Quando ela não consegue, porque o nosso melhor referencial somos nós mesmos, na verdade, a gente tem outras pessoas como exemplo, mas não como referencial de atitude, de ação, de caráter, entra a questão da sensação de incapacidade. Agora o perfeccionismo parece que ele está fora, meio que deslocado dessa lista, né? Mas ele é em função daquilo que a gente conversou lá em cima, né, Álvaro? A questão da família exigente, a pessoa acha que tem que fazer tudo perfeito, entendeu?
Então, no caso, o perfeccionismo, porque depois, ó, a sensação de capacidade não reconhece as próprias conquistas, lógico, se ela tem uma sensação de ser incapaz, tudo aquilo que ela faz, ela não vai dar valor mesmo, né? Até porque, muitas vezes, eu vou abrir um parênteses aqui agora, porque eu sou apaixonado por essa questão da autoestima, porque eu fui um jovem que na minha criação, eu não desenvolvi uma boa autoestima, né? A verdade é essa. Muitas vezes por quê? Porque às vezes o que a gente ouve, aqueles que passam por situações de pressão na infância, adolescência e juventude, né, jovem idade adulta, ouvindo coisas do tipo: ah, você não fez mais do que tua obrigação. Muitos já ouviram muito essa frase, né? Você não fez mais do que tua obrigação. Muitos de nós que ouvimos muito isso ao longo da nossa vida, temos uma grande chance de fazer exatamente isso que diz aqui no penúltimo ponto que você citou, não reconhecer as próprias conquistas, porque afinal de contas é a nossa obrigação. Né? E aí a tendência da procrastinação e a preguiça, aí sim vem também vinculado ao próprio perfeccionismo. Quanto mais a pessoa busca a perfeição, menos ela concebe que ninguém é perfeito. E aí acaba entrando naquele ciclo vicioso que a gente comentou, né? Você mesmo lembrou da live minha e da Vanessa. Bom, vamos lá. Todos temos defeitos e qualidades, e daí? Isso, né? Então, na verdade, essa questão, né, baseada em tudo que você explanou ali, a gente precisa identificar quais são as nossas qualidades, né? Então, é importante a gente saber, porque todos nós temos. Então, é importante a gente observar, olhar, né, e nos esforçar também para corrigir os defeitos, porque assim como as qualidades, também todos temos defeitos. Sim, alguns são possíveis de serem, né, resolvidos, corrigidos, outros não. Então, aí vem uma questão da aceitação também, né? Mas a base de tudo, então, está no autoconhecimento, Álvaro, né, na observação de si mesmo. Eu sempre costumo falar aqui para as minhas pacientes, né, olhar de fora, se afastar do problema ou da situação que está passando, né, para poder se enxergar, se visualizar, né. Um olhar de fora ajuda a realmente enxergar como faz as coisas, escrever, anotar as qualidades que está fazendo, né, enquanto está fazendo, o que eu estou desenvolvendo ali. Então, anotar tudo ajuda a gravar aquilo na mente também, né? Então, seja honesto consigo, né? Você tem qualidade, mas você também tem defeitos. Então, ser honesto nessa avaliação é muito importante. Anotar o que gosta, o que não gosta, tudo faz parte disso que eu estava falando, do autoconhecimento, da observação própria. E perceber, então, como que essas coisas, essa qualidade pode te ajudar no desenvolvimento dos teus planos, dos teus projetos, né? Então, aí você começa a fazer aquilo que é dentro daquilo que você sabe fazer. E aí você vai conquistando. Então, às vezes a pessoa observa que ela tem vergonha, né? Mas a vergonha do quê? Se pergunta. A vergonha te impede de fazer as coisas por quê? Aí vem a comparação, né? É uma atitude que desencadeia a autoestima, você olhar para o outro, ficar se comparando e ficar com vergonha, porque talvez não consiga fazer igual da mesma forma. Então, a gente sempre vai encontrar aí pessoas melhores, mais capazes, isso é certo, né? E isso, em vez de nos paralisar, deve nos motivar a melhorar. A modelagem, né? Você olha para o outro e, poxa, eu posso fazer aquilo que ele está fazendo, mas do meu jeito. Não é uma cópia, não é um copia e cola, né? Então, você pode ir melhorando a tua personalidade, o teu jeito de fazer as coisas, olhando o outro também. Não é para você se fechar, né? É para você progredir. Eu também gosto de frisar essa questão que tudo é uma escolha. A gente chega num ponto assim, ó, que tudo é a maneira como eu olho. Eu posso escolher ficar escondido, né? Ou eu posso escolher deixar aquilo que eu tenho de bom ser mostrado. Vinha se tona, o outro, né? Exato. Se o outro vai gostar ou não, é um direito dele e eu tenho que entender isso, né? Uma coisa que eu percebo, e você frisou no início da nossa conversa, você falou de crença, né?
Crença é algo muito profundo, quer dizer, a gente pode então deduzir, né, chegar à conclusão de que algumas pessoas que estão assistindo a nossa conversa, nosso bate-papo de hoje, realmente acreditam que elas não têm absolutamente nada de bom para dar para o mundo, é isso? Verdade. A gente vê muitas pessoas assim, né, Álvaro? Então, a gente precisa entender que todos temos algo de bom. Afinal de contas, né, fomos feitos à imagem do Criador de todas as coisas, né? É uma questão de como a gente olha para nós. E a gente precisa ter um olhar de amor. Então, eu vou dar aqui um exemplo que, assim, me veio, né, quando eu estava preparando essa live, porque eu gosto muito de observar a natureza, né? Faz Sim. parte de mim isso. E às vezes, por exemplo, assim, a gente está passando numa calçada, né? E percebe, de repente, de relance ali, um muro e uma florzinha entre os tijolos. Não dá muita bola, né? Mas aí vem um fotógrafo com as suas lentes, né, produzidas, bate uma foto daquela flor com o raio do sol batendo e publica. E aí o que acontece? Ah, um monte de curtida, todo mundo gosta, né? Mas não é a mesma flor? Então Exatamente. É exatamente a mesma flor. a gente precisa olhar as coisas, né, com mais luz, né? E para nós mesmos, não só as coisas, né? A gente tem que olhar para nós, para o nosso potencial com essa visão, com esse olhar, né? Aceitar a desaprovação, talvez alguém não goste daquela flor, mas, né? É a maneira dele olhar o mundo, então, né? Vamos olhar para nós com essa luz. Exato, isso é muito importante que você falou, porque mais para frente, né? A hora que a gente, vamos dizer assim, flipar a página, virar a página, a gente vai voltar a falar sobre isso que eu vou ressaltar agora, mas é interessante aquilo que você colocou, a maneira como nós olhamos o mundo e a maneira como as pessoas olham o mundo. Existe uma frase que eu gosto muito, que é advinda da programação neurolinguística, que fala que o mapa não é o território, né? Então a maneira como a minha realidade é diferente da tua, que é diferente daquela pessoa que está agora nos assistindo, né? Para nós, por exemplo, esse tema ele tem um peso diferente. Para mim ele tem um peso porque eu na minha vida eu sofri muito com a falta de autoestima, ou melhor, com a baixíssima autoestima, porque ninguém tem real falta de autoestima, né? Isso é um conceito errôneo, na verdade. A gente tem um pouquinho, nem que seja pouquinho, mas tem, sempre tem. Agora, eu sofri muito com essa questão da baixa autoestima. Quando eu comecei a entender que exatamente isso que você falou, a maneira como os outros enxergam o mundo à sua volta, o mundo, as pessoas e a si mesmo, é diferente da maneira como eu enxergo o meu mundo à minha volta, como eu me enxergo, e como eu enxergo as pessoas e como eu interajo com as coisas, isso para mim foi muito libertador. Eu ia falar isso. É libertador. Essa é a palavra. Exatamente, desculpa. Isso é muito libertador. Agora, a grande questão que num bate-papo desse me vem à mente, né, que eu acho que deve ser muito desafiador, tem relação com aquelas pessoas, Jussara, que sofrem com algum tipo de limitação física. E aí? Como dizer para essa pessoa que quando ela nasce, eu costumo dizer assim, ó, quando a pessoa nasce com algum tipo de limitação, ela não entende ou ela não percebeu como é não ser, né? Não estar naquele momento, né? Naquela situação de vida. Quando a gente não tem conhecimento, a gente não sente falta, né? Verdade. A gente se acostuma. Agora, infelizmente, o tempo imprevisto sobrevém a todos, diz a Bíblia, né? Então, às vezes acontece de alguém sofrer um acidente, por exemplo, e aí adquirir, né, vir sobre ele, sobre ela, um fator limitante, físico mesmo. E aí, como ajudar essa pessoa a desenvolver autoestima? O que dá para ser feito? Na verdade, ela precisa se perguntar, né? Olhar para ela e se perguntar do que eu me envergonho, né? Novamente, a questão de escolha, Álvaro. Eu escolho ficar com vergonha ou aceitar isso que eu não posso mudar, né? Então, ter uma atitude positiva com relação às limitações é fundamental. E isso só a pessoa pode fazer. Claro, ela vai construir essa atitude positiva olhando para as qualidades, né? Olhando para aquilo que ela pode fazer. Então, ela vai construindo isso, é um passo de cada vez.
Mas é possível ter essa atitude positiva e vai depender da vontade, né, do esforço de cada um de fazer isso. Porque ninguém pode fazer isso pela pessoa, né? Então, é importante que também ela não se preocupe com o olhar do outro, que voltamos de novo nessa questão. Porque se ela tem vergonha, é porque ela está pensando no que o outro vai falar dela, como que o outro vai enxergar ela, né? Então, até que ponto essa pessoa vai te impedir de ser você mesma, né? Então, são essas as questões que a pessoa precisa fazer, essas perguntas que tem que fazer para si mesma e definir, né? Isso, fazer a sua escolha. Entendi. E não corre o risco dessa pessoa partir para o outro extremo, virar e dizer assim, tá, então beleza, então a partir de agora eu vou pensar só em mim, vou olhar só para o meu umbigo e dane-se o resto. E aí? Muitas pessoas conseguem fazer isso, né? Nesse mundo hoje, é um valor totalmente distorcido, né? Essa questão de dizer assim, não, agora eu sou a pessoa mais importante da vida, da minha vida, né? E é um valor distorcido, né? E por que isso traz problemas? Porque quem é que consegue, me diz, Álvaro, quem é que consegue conviver com uma pessoa que só pensa em si? Ninguém, isso é Né? horrível, é É horrível. horrível, torna os relacionamentos complicados, difíceis, né? Então, encontrar o equilíbrio entre o não gostar e o gostar demais, né? É sempre o melhor caminho. Né? Uma coisa que eu quero ressaltar aqui para quem está assistindo a gente, e vai ter gente que vai se identificar com o que eu vou dizer agora. Existe uma coisa chamada síndrome do coitadinho, ou da coitadinha, né? A pessoa, ela passa por um revés na vida, seja ele qual for, financeiro, físico, sofre um acidente, né? Acontece o que for. Eu não vou aqui citar exemplos para não atingir nenhuma categoria, né? Nosso objetivo aqui não é esse. Mas enfim, ela passa por um viés, né, por um revés na vida dela, melhor dizendo, e aí ela assume para si uma postura da síndrome do coitadinho. Ai, coitadinho de mim, olha só o que aconteceu comigo agora. Agora as pessoas têm que me ajudar. Eu não valho nada. E aí isso acaba virando um potencializador ainda maior para derrubar não só a autoestima de quem tem a síndrome do coitadinho, mas acaba afetando colateralmente todas as pessoas que estão à volta dele ou dela. Isso. Por quê? Porque a gente não falou lá em cima, no início da nossa conversa, né? Lá atrás, melhor dizendo. A gente não falou lá atrás que uma das coisas que ajudam a pessoa a manter a baixa autoestima, vamos dizer assim, né? É a pessoa não ter confiança em si mesma, é a pessoa não ter senso de realização. Agora imagina alguém, né, que está ali para ajudar um colega, um parente, um cônjuge, seja o que for, que sofreu ali aquele revés na vida, e toda hora ouve esse parente reclamando, dizendo como ele é coitadinho ou coitadinha, né? Ai, judiação de mim, olha só o que me aconteceu. Imagina como essa pessoa vai se sentir um lixo, porque parece que tudo aquilo que ela faz, entendeu? Cadê a gratidão? A gratidão foi embora, né? Verdade. Então, vamos cortar com essa história também, né, Jussara? É isso mesmo, Álvaro. E essa questão, por exemplo, é desenvolver habilidades, né? A pessoa, então, que está nessa situação precisa desenvolver habilidades dentro da situação dela. Aprender, né, a se relacionar, eu não sei, dependendo de cada problema, né, que a gente aqui está imaginando, cada um imaginou uma situação, mas desenvolver habilidades em todos os sentidos vai fazer com que ela, entre erros e acertos, vá construindo a autoestima, né? Uma coisa que é importante, né, que eu lembrei agora, é a gratificação pessoal, Álvaro. Então, se premiar, né, vai ancorando o cérebro com as pequenas conquistas. Né, eu costumo falar sempre, né, nas sessões, né, se gratificar, eu tive uma meta, eu consegui fazer, vamos supor, né, se a meta do coitadinho lá era mudar o padrão, tá, eu consegui mudar um detalhe, vai lá, toma um chá, se dá uma flor, né, um momento de descanso. Teve uma paciente que riu de mim, porque eu costumo dizer assim, ó, um gesto, uhul, consegui, né? Ué. Exato. Então,
São pequenas coisas que o nosso cérebro, ele vai entender que, puxa, ela ficou feliz, e o cérebro, ele prefere, ele gasta menos energia com coisas boas, né? Exatamente. Então, vai querer, né, vai querer mais coisas boas, e vai te ajudar sempre a fazer coisas que você possa se gratificar, e vai formando um outro padrão, uma nova forma de ver as coisas, né? Esse condicionamento cerebral, ele fica ancorado, né, ali na conquista daí, né? Exatamente. E é interessante, você usa o uhul, né? Eu falo sempre troféu joinha, né? Ó, troféu joinha, duplo joinha para você, né? Porque é uma forma realmente de nós nos abraçarmos. Senão eu costumo dizer que a balança fica desequilibrada. Quando você só se critica, se critica, se critica, vê o lado ruim, se chama de burro, de idiota, de ignorante e tudo mais, você joga peso de um lado, né? Você me fez lembrar isso agora, né? Até tinha esquecido, assim, de pontuar isso, mas você me fez lembrar. O diálogo interno, né, Álvaro? Exatamente. O diálogo Exatamente. interno é fundamental para você ter uma autoestima, uma Ele é boa muito autoestima. poderoso. Exato, ele é muito poderoso. Né? Então, vamos começar a equilibrar melhor a balança. Bom, a gente falou muito, Jussara, sobre a questão da baixa autoestima. Né? O que faz a pessoa desenvolver uma baixa autoestima, como isso afeta, inclusive, as pessoas à sua volta. Agora, falando daqueles indivíduos que têm a felicidade de desenvolver, ou que aprenderam, ou porque é natural da personalidade, enfim, né, da criação e tudo mais, e aquelas pessoas que desenvolveram, aprenderam a desenvolver uma boa autoestima, uma alta autoestima. Qual que é o segredo desse pessoal, afinal de contas? Álvaro, essas pessoas estão de bem com a vida, né? A gente olha para as pessoas geralmente estão de bem com a vida. Elas têm facilidade de mudar, né? Porque elas Sim. sabem aquilo que é bom para elas, então elas não costumam ficar muito tempo em ambientes negativos, pesados, carregados. Elas acham uma maneira, né? Ou de sair desses ambientes, ou de se blindar desses ambientes. É importante dizer isso, porque às vezes a pessoa não tem condições de sair, né? Mas ela acha uma maneira de se blindar. São pessoas que confiam em si, né? Então, ao receber uma crítica, absorve aquilo que vai acrescentar. E aquilo que não é para elas, descarta e pronto, e tudo bem, né? E segue a vida. Segue a vida. Isso Entendi. mesmo. Lidam bem com as fraquezas, né? Encaram as fraquezas como algo a ser superado. E não se vitimizam, ó, aquilo que a gente estava conversando, né? Não fica com a Então, síndrome do coitadinho instalado em si, né? exatamente. Então, vamos lá, vamos superar aquilo que precisa ser superado, né? A outra coisa, cuidam, né, dos hábitos saudáveis, tanto na alimentação, na questão de atividades que revigoram, e também cuidam dos pensamentos. E aqui voltamos ali ao diálogo interno, né? Então, aquilo que as pessoas pensam, aquilo que elas dizem para si, aquilo que ouvem, aquilo que veem. Então, é um cuidado de si muito muito claro. Elas sabem muito bem aquilo que é bom para elas, né? Então, são pessoas que têm uma autoestima mesmo, uma alta autoestima. Em geral, também são pessoas decididas, né? Porque a autoestima é o alimento que faz elas escolherem o melhor caminho. Eu gosto dessa frase. Né? Sabem dizer não quando é necessário. E também, uma coisa que nas sessões assim, acontece muitas vezes, tem pessoas que se prendem muito, né, aos outros. Isso é uma carência, Codependência, né? uma Codependência codependência. emocional, né? Isso. Então, as pessoas que têm uma boa autoestima, elas sabem que os outros se afastam não porque não gostam dela, mas porque seguem sua vida, o seu caminho. Então, é natural, né? As amizades vêm. Então, é super natural. Daqui, vamos supor assim, uns anos você encontra aquela pessoa, né? E tá tudo bem, feliz Sim. da vida. Cada um tem entender isso, né? É muito bom porque tira um sofrimento, afasta essa pessoa, se afastam sem sofrer. Né? Então é muito interessante esses pontos assim. Eu acho que vale a pena as pessoas terem em mente, e como eu comentei também anteriormente,
é a questão da modelagem, né? Que tirem dessas pessoas que são de bem com a vida, que têm uma boa autoestima, alguns pontos que elas possam utilizar também no seu dia a dia. Exatamente. A Jussara falou de modelagem, acho que talvez tenha alguém aí que vai assistir esse vídeo agora, né, no dia que está sendo lançado aqui, domingo, ou outros dias mais à frente, talvez se pergunte, afinal de contas, o que é modelagem, né? A gente fala muito de modelagem. Sendo bem sucinto aqui, modelar é você pegar aquilo que é excelente no outro, né, e procurar descobrir como que ele chegou até lá, qual o caminho que ele traçou, o que que ele faz para conseguir atingir aquele nível de excelência naquilo que ele faz. A Jussara está falando aqui de modelagem relacionada à autoestima. Então, se você conhece alguém, por exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui, ó. Se você conhece alguém da tua casa, da tua família ou do teu círculo íntimo de amigos, que é exatamente esse tipo de pessoa que a Jussara falou, de bem com a vida. Tá caindo o mundo, né? Tá acontecendo uma catástrofe lá fora e a pessoa não é alienada, não é isso que eu estou dizendo, mas a pessoa tá assim, ela sabe que tá ali existe uma crise acontecendo, mas é aquele tipo de pessoa que pensa literalmente consigo mesmo. Tudo vai acabar bem. Em algum momento as coisas vão se resolver. É só a gente ter calma. Né? E a pessoa está sempre sorrindo, ela está sempre bem. Pega essa pessoa, numa oportunidade que você tiver, e pergunta para ela. Fala assim, olha, o que faz com que você sempre esteja sorrindo, sempre esteja bem? Né? Afinal de contas, o que acontece aí na tua cabeça? Como é que você encara as coisas, né? Quando você passa por uma crise, como que você reage? Isso é modelagem de excelência, é você descobrir o que o outro faz, porque existe uma regra básica na mente que é o seguinte, se você consegue, eu também consigo. Isso. Ponto. Agora, quando a gente consegue modelar a excelência, nós cortamos caminho. Então aquela pessoa que demorou 15 anos para obter aquela expertise, se você modelá-la, talvez você consiga a mesma expertise em 1/10 do tempo, em 1 ano e meio, 2 anos no máximo, você está exatamente como aquela pessoa, ela está e ela demorou 15 anos para chegar lá, e você demorou 2 anos, só porque você modelou de forma excelente o mesmo processo que ela teve. Isso é modelagem, tá, gente? Bom, antes da gente falar, Jussara, passar aqui algumas dicas práticas, né, simples e práticas para o dia a dia das pessoas, eu quero aqui dizer para você que está assistindo a gente, quando fala de autoestima, tem matéria pra dedéu, tem muita coisa. Eu gosto muito de um autor, a gente até estava conversando antes, né, de trocar a ideia sobre esse ator, o Nathaniel Branden. Ele é um psicoterapeuta, colega nosso de profissão, né, Jussara? Uhum. Psicoterapeuta norte-americano. E ele já morreu, ele faleceu em 2014, mas tem muita coisa dele, eu tenho quase todos os livros dele aqui, e ele é a maior autoridade, ele é considerado até hoje a maior autoridade em autoestima no mundo, tá? É esse cara, é o Nathaniel Branden. E tem um livro dele, onde ele fala uma coisa muito legal, e que eu quero trazer aqui para vocês, a gente já estava conversando, eu e a Jussara, sobre isso antes, e eu quero trocar uma ideia rápida, porque depois, Jussara, a gente vai voltar aí pelo menos mais alguns programas, né, para continuar falando sobre autoestima e entrar mais a fundo nesses modelos todos aqui. Eu vou citar, Jussara, junto de você, vamos trocar uma ideia, um por um, são 6 pilares. O Nathaniel Branden, ele identificou 6 pilares, 6 peças centrais que ajudam a pessoa a desenvolver a autoestima. Muitas dessas peças centrais, pode ter certeza que você que está assistindo esse vídeo acompanha o canal, e por falar nisso, se você ainda não se inscreveu, ó, se inscreve aqui embaixo, clica no sininho aí, deixa joinha, deixa like pra gente saber que gostaram até agora, né, Jussara, do que foi falado. Né? Segue a Jussara no Instagram, ó, desde o início da nossa conversa tem aí o Instagram da Jussara, do ladinho aqui embaixo, do lado do nome dela. Na descrição do vídeo tem todos os dados dela para você entrar em contato com ela, para marcar uma sessão de terapia, conversar um pouquinho, né, pedir ajuda, enfim, entra lá, tem tudo, tem o WhatsApp, tem e-mail, tem o Telegram dela, tem o Instagram, enfim, aproveitem, tá, que tá os dados dela tudo aí para vocês usufruírem bastante dessa especialista em autoestima para ajudar você a ficar, ó, 100%, tá? Mas então, vamos começar a falar sobre alguns desses pilares, né? O primeiro deles é a questão de viver conscientemente, ser autoconsciente.
A grande questão é a seguinte, eu vou assumir um pouquinho agora, Jussara, se você me permite, aí depois a gente troca uma ideia relacionada a processo, tá? Tranquilo. A autoconsciência, ela é muito importante, porque normalmente nós vivemos naquilo que a gente chama de piloto automático. Quantas vezes você se pegou, por exemplo, dirigindo um carro, num trajeto que você sempre faz, se você dirige, né? Vou usar primeiro essa ilustração. Um trajeto que você sempre faz. De repente, em um determinado dia, você se percebe, por exemplo, num trecho daquele trajeto, e você se pergunta assim, poxa, mas eu já estou aqui? Mas eu acabei de sair de tal lugar? Né? Acontece mesmo. Você não bateu em ninguém, você não bateu em ninguém, você trocou de marcha, você freou quando tinha que frear, fez tudo direitinho, né? Tá aí dirigindo teu carrinho de boa, só que simplesmente você não percebeu, você não notou esse período de tempo em que você estava dirigindo, porque a tua cabeça estava em outro lugar. Isso é piloto automático, literalmente. Né? Isso é a gente estar fazendo uma coisa e a mente assumiu aquele processo, tá lá, só que a tua consciência, ela tá ligada em outra coisa. Ela está em outro lugar, por assim dizer. A grande questão é o seguinte, quando nós conseguimos prestar atenção naquilo que nós estamos fazendo no momento presente, nós adquirimos essa autoconsciência de vida. A autoconsciência para nós ela é muito importante porque ela nos ajuda profundamente a entender o que está se passando aqui dentro, do nosso coração figurativo, da nossa mente, para que a gente possa agir de forma saudável, consciente, sem fazer as coisas no piloto automático, porque também tem uma outra regrinha que diz o seguinte, do jeito que você faz qualquer coisa, você faz tudo. E a segunda regra é, não adianta você tentar obter resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. Isso não muda nunca. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, os resultados serão sempre iguais. Falando a respeito, Jussara, dessa questão de tomar autoconsciência, de ter atenção naquilo que está fazendo no momento presente, qual é o processo terapêutico mais indicado, na tua opinião, para ajudar a pessoa a desenvolver esse músculo cerebral relacionado ao momento presente? Então, Álvaro, a técnica mais indicada nesse caso é o mindfulness. Né? A gente tem falado muito assim na terapia e né, no grupo lá, né, vocês já falaram bastante também. Eu também lá no meu Instagram eu tenho, né, lá no feed tem instruções de como fazer e a gente está aqui também à disposição, né, para poder estar orientando as pessoas nesse sentido, né? E é uma técnica maravilhosa, onde você se centra em você, naquele momento, em cada tarefa que está fazendo, né? E costuma o teu cérebro estar no momento presente. É para isso que ele serve. Você consegue, meio que de improviso aqui, dar um exemplo que você talvez já tenha dado para algum paciente? Coisa simples, como diz aí o tema, né? Simples e prática. Qual o tipo de coisa, na tua opinião, simples e prática que a pessoa pode trazer a atenção plena para a vida dela e que ela pode fazer com constância, todos os dias, por exemplo? Álvaro, no dia a dia, né? Ela pode lavar a louça concentrada na água, no sabão, na espuma, né? Cada peça que ela pega, ela pode concentrar a atenção enquanto come, né? Sentir o sabor, sentir a textura, o cheiro, a cor do alimento, a mastigação, perceber o alimento que vai se desmanchar dentro, né? E cada parte vai para o seu lugar certo. Então, é naquele momento ali, ó. E hoje em dia, né, Álvaro, infelizmente, a correria do dia a dia faz com que as pessoas engulam a comida. Exatamente. Né? E isso causa, além do estresse, né, um monte de doenças. E, infelizmente, às vezes a gente fala, entra pelo ouvido e sai pelo outro, né? Porque... Nem me diga. Não vamos nem entrar nesse mérito. Um dia nós vamos fazer um terapeuticamente, a gente vai fazer uma mesa redonda, como eu falei pro Rinaldo, né? Trazer todo mundo e a gente vai falar sobre isso também. Mas, realmente, às vezes a gente fala, aconselha, mas parece que entra por um ouvido e quer dizer, nem sai direto, né? Nem chega quase a entrar. Parece que passa direto, né? Muito bem. Então, gente, muitos de vocês já pediram, o que é o mindfulness, né? Atenção plena, como que eu faço? Tá aí, uma dica simples para o teu dia a dia, exatamente conforme o tema prometeu aqui para você, né? Bom,
Então, o primeiro pilar é esse: autoconsciência. É você estar presente naquilo que você está fazendo. E não ficar divagando e manter o teu corpo no piloto automático, né? Aquela história do Zeca Pagodinho, aquela música Deixa a vida me levar, a vida leva eu, isso daí é só de música, tá, gente? Isso aí não faz efeito nenhum na nossa vida. Na verdade, nos intoxica, nos mata, né? A hora que você piscar, você está com 70 anos de idade, a vida passou e você nem sentiu ela passando, na verdade. Então, por favor, a partir de agora, preste atenção nisso que nós estamos falando, na dica que a Jussara deu, e comece a aplicar essas dicas simples, práticas, rápidas do teu dia a dia. Segundo ponto é a questão da aceitação. A gente também fala muito sobre isso. E existe uma tendência, eu já vi vídeos aqui no YouTube misturando as bolas, tá? Eu até anotei aqui para não falar bobagem. Autoestima é algo que a gente experimenta. É uma experimentação emocional. Você sente, tá? Aceitação nós fazemos, é uma prática. É um exercício prático. Essa é a grande diferença. É muito importante entender uma coisa que eu vou dizer agora para você que está assistindo a gente. Eu acredito que a Jussara vai concordar comigo. Se ela não concordar, também pode discordar, Jussara. Esse bate-papo é para isso. Quando a gente olha para nós mesmos e adquirimos e conseguimos exercitar a humildade de enxergar os nossos erros e começamos a nos aceitar da maneira como nós estamos e somos, preste atenção nessas duas palavras que eu utilizei agora. Nós nos permitimos, olha essa outra palavra, mudar. Eu vou agora explicar o que eu disse. Quando nós aceitamos o que nós somos, aquilo que a gente é, normalmente é imutável, porque faz parte da nossa identidade pessoal. Tá? Todos nós, dentro do nosso ser, daquilo que nós somos, temos, porque é nosso, é de nossa posse. A gente não dá para ninguém. Temos os nossos defeitos. A gente pode amenizar esses defeitos, mas nós temos defeitos. E também temos qualidades. Nós podemos adquirir outros defeitos ao longo da vida e adquirir novas qualidades ao longo da vida. Eliminar aquelas que são natas, naturais, que são da nossa natureza, é bem mais desafiador, porque ninguém é perfeito. Aí a imperfeição também entra para estragar um pouco, né? Essa química toda aí. Agora, a grande sacada é a seguinte: quando a gente tem humildade o suficiente para perceber o que nós somos e como nós estamos, porque o estar é um momento mutável, a gente consegue mudar o nosso estado atual, a gente consegue trazer boas qualidades e boas mudanças para a nossa vida. Agora, sem aceitação, isso é impossível, porque se você que é você não se aceita como você é, como que você vai esperar que as outras pessoas te aceitem? Não faz sentido nenhum. Jussara, na tua opinião, primeiro, concorda com o que eu falei ou eu falei alguma besteira? Não, imagina, você vai falar besteira. Ué, posso falar, qual o problema? Eu só tenho eu não sei se está dentro da tua, assim, se foi isso que você quis dizer. Na verdade, assim, eu sempre tenho comigo uma coisa, né, que a gente precisa aceitar o que a gente não pode mudar. Isso, exatamente. Né? Exatamente. Então, também. Aceitar aquilo que a gente não pode mudar. Agora, aquilo que é possível mudar, gente, vamos abrir o caminho, vamos olhar para isso, vamos melhorar. A gente está aqui para ser seres melhores, né? Então, é nesse sentido que eu vejo. Na tua opinião, como profissional, como psicoterapeuta, quando uma pessoa chega para você, quando uma paciente vira para você e fala assim: Jussara, eu estou com uma dificuldade muito grande em aceitar determinado fator da minha vida, ou aceitar determinado traço da minha personalidade, ou determinado defeito que eu tenho. Você teria algum exercício, alguma dica para passar para essa pessoa e automaticamente vai refletir em quem estiver assistindo essa nossa conversa, para que ela possa, no seu dia a dia, exercitar essa autoaceitação? Palavras de afirmação, Álvaro. Uhum. Né? E também
assim, a primeira coisa que eu perguntaria é se ela quer mudar, né? Realmente. Ah, sim, o querer é o mais importante, lógico. Porque às vezes a pessoa vem com problema, mas ela no fundo ela não quer mudar. Então aí não adianta, né? Mas assim, ó, a palavra de aceitação, inclusive, tem dado bastante resultado, né? Eu aceito como eu sou, né? E daí fala aquilo que ela quer aceitar para ela mesma, né? E tem dado resultado, no meu caso, né? Talvez você tenha outras também, né? Uhum. Mas eu uso essa forma de trabalhar, né? Então, o diálogo dela interno começa a mudar e ela começa a olhar para aquilo de uma forma, digamos assim, amorosa. Exato. Eu também faço algo similar. Eu peço para a pessoa fazer uma lista quando ela está comigo em sessão. Fazer uma lista, né, daquilo que ela percebe traços que ela percebe em si mesma que mais a incomodam, que incomodam profundamente. E aí eu espero, a pessoa normalmente faz uma lista de média para grande, e aí eu vou batendo item por item e eu vou ajudando a pessoa a raciocinar, né? Falo assim, olha, isso daqui é possível mudar, na tua opinião? Ah, é possível mudar. O que você pode fazer para mudar? Ah, eu posso fazer isso, isso, isso. Tá, mas antes de você fazer tudo isso daí, o que você pode fazer? É fazer o quê? Aí a pessoa me olha às vezes assim, tal, não é aceitar? Ah, sim, aceitar. Fala assim, então primeiro olhe no espelho e aceite. Aceite que você tem esse traço. Diga para você mesmo assim, olha, ai, tá bom, vai, vamos lá, eu aceito, vai. Dói, é um saco ter que admitir isso, mas tá bom, vai, eu aceito que eu tenho isso, esse traço de personalidade, o que eu sou assim, o que eu faço essa ou aquela coisa. Beleza, porque depois que você aceita isso, você dá permissão para a tua mente te ajudar a mudar. Isso. Né? Porque senão você não dá permissão. Enquanto você não permitir a mudança não vai acontecer. Simples assim, ponto final. E deu pra bola. Né? E segue a vida daquele jeito disfuncional de sempre. Né? Muito bom. Um outro ponto, Jussara, também. Ó, já foram 2 pilares, né? 2, deixa eu contar aqui, 6, não, já foram 3 pilares. 2 pilares, isso. Aceitação, autorresponsabilidade, a gente já falou, não, né? Autorresponsabilidade agora. Não. É isso, a gente falou da Na aceitação. autorresponsabilidade seria na autoafirmação, né? A autoaceitação que a gente falou agora, a pessoa olhar no espelho e aceitar, isso. Né? Então vamos lá, questão da responsabilidade, ou melhor, da autorresponsabilidade. Eu quero dizer uma coisa para você agora, está assistindo a gente aí, eu e a Jussara nesse bate-papo. Você já se sentiu fora de controle, ou melhor, sem estar no controle da tua própria vida? A grande maioria das pessoas, em especial aquelas que sofrem de baixa autoestima, tem exatamente esse sentimento. Parece que a pessoa não tem o controle da própria vida. Parece que a vida dela está sendo controlada por outras pessoas, pelo mundo à sua volta, pelas circunstâncias e tudo mais. O maior motivador relacionado à autoestima, que tem a ver com esse pilar da autorresponsabilidade, é você assumir o controle da tua própria vida. Quando você assume o controle da tua própria vida, você se permite se valorizar. Você se permite se abraçar, dar aquele tapinha nas tuas costas pelas tuas realizações e também se permite puxar a tua própria orelha quando você comete um erro. Porque autorresponsabilidade significa que, a partir de hoje, de agora, dessa nossa conversa, disso tudo que você está ouvindo, você vai parar de jogar a responsabilidade pelos desacertos da tua vida no outro. Porque o outro não tem culpa. A verdade é essa. E o outro não pode mudar por você, né, Álvaro? Exatamente. A única pessoa que pode agir e reagir a algum tipo de mudança é você consigo mesmo. Então lembre-se disso. Assuma o controle da tua vida. Autorresponsabilidade tem a ver com isso. Assumir os teus erros para que você possa assumir os teus acertos também. Se responsabilizar pelos seus erros para que você possa ter o direito de se responsabilizar e se parabenizar pelos seus acertos também. Senão a balança vai ficar sempre desequilibrada e não há processo terapêutico que ajude você a desenvolver a autoestima. Já começa por aí. Tá? Falando a respeito da autorresponsabilidade, eu vou falar o que eu faço, tá, Jussara? Aí se você tiver alguma ideia... Eu uso mais ou menos o mesmo processo da questão da aceitação e eu peço para a pessoa colocar assim num papel quais são os 2
os dois motivos máximos de mimimi mental que ela carrega consigo mesma, né? Tipo assim, eu não faço nada, eu não trabalho fora porque fulano de tal não me deixou na época fazer tal coisa, ou porque meu marido não deixa, ou porque isso daí tá te magoando, tá? Então anota esse primeiro mimimi mental aí. E o próximo? Qual que é? Minha casa é bagunçada porque eu tive filho e aí depois que eu tive filho minha vida desgringolou toda. Assim, tá. E aí, em cima desses dois aspectos principais do mimimi mental, aquela conversa fiada mental que está alimentando esse processo, né, de não assumir a responsabilidade sobre a própria vida, eu vou trabalhando a pessoa e vou ajudando a pessoa a chegar em conclusões saudáveis e funcionais do que ela pode fazer, então, a partir de agora, para poder mudar isso. É assim que eu Isso. acho. E perguntar, né, Álvaro, assim, o que a pessoa pode fazer a respeito, então? Se ela está reclamando que está assim, Exatamente. então o que ela pode fazer para poder melhorar? Porque não somos nós que vamos dar a receita de bolo, né? Então, na verdade, a gente está ali para orientar, né? Então, essa orientação vem justamente com perguntas que ajudam a própria pessoa a chegar às suas conclusões, né, Álvaro? Exatamente. Tá, gente? Então, ó, terceiro pilar, terceira dica prática. Coloca num papel aí. Procura aí na tua cabecinha quais são os mimimis que estão te fazendo. Vira e mexe, ele vem na tua cabeça. Eu não fiz isso por causa de tal pessoa. Anota. E começa a se questionar. Poxa, pera aí um pouquinho. É assim mesmo? Eu vou deixar que esse mimimi, que essa conversa fiada mental aqui me impeça de controlar minha própria vida? O que eu posso fazer para mudar hoje, então, a partir de agora? Né? Sem procrastinar. Lembrando da live da Vanessa. Da live. Próximo ponto aqui, ó. Autoafirmação. Isso daqui é clássico, né, Jussara? A autoafirmação é algo que ajuda muito a pessoa a não se punir demais, nem punir os outros, e não se ficar se desculpando demais também, né, por aquilo que não fez ou deixou de fazer, e também ajuda a não culpar outros, né? Isso daqui está encadeado com o pilar anterior. A autoafirmação ajuda também a gente a manter uma boa, vamos dizer assim, uma boa relação com as outras pessoas, né? Porque quando a gente se autoafirma, a gente assume a consciência de que nós temos valor. A autoafirmação ajuda, por isso que a autoafirmação ajuda tanto na questão da autoestima. Você já trabalhou a autoafirmação, Jussara? Na verdade, assim, Álvaro, vem lá nessa listagem das qualidades, né? De você ver, listar as qualidades e listar as consecuções também, eu faço muito, né? Para a pessoa ver aquilo que ela já fez, isso, as consecuções, na verdade, estaria até dentro da autorresponsabilidade, né? Mas as qualidades estão aí, né? Para a pessoa enxergar como ela é realmente e se afirmar naquilo que ela faz bem, né? Então, todos temos coisas assim que a gente faz melhor. Comece a respeitar a partir de agora os seus desejos. Comece a colocar para fora isso. A autoafirmação tem a ver isso. Comece a respeitar os teus desejos, os seus objetivos, as suas metas, né? Marcou alguma coisa que tem a ver com os teus objetivos e metas? Surgiu algum convite que te tire do foco? Nega, recusa. Fala assim, olha, eu já tenho planejado meu final de semana, né? Eu tenho algumas coisas já agendadas aqui, dessa vez eu não vou poder ir, né? Ou dessa vez eu não vou poder participar. Às vezes é difícil, né, Álvaro? Exatamente, às vezes é difícil. Isso às vezes é difícil, porque ainda mais agora eu vejo assim, né? Com tanta dificuldade para a gente se encontrar, quando surge 2, 3 convites, tu quer pegar tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Mas é justamente isso, né? Você saber aquilo que é mais importante, essa lista que é mais importante, ela vem para não procrastinar, para não deixar as coisas importantes para trás, né? É importante. E isso casa muito bem com o próximo pilar, que é justamente a questão de ter um propósito para viver. Lembra da musiquinha que eu citei agora, né? Deixa a vida me levar. Isso, exatamente. Deixa a vida me levar. É justamente isso. Viver com propósito. Quando você tem um propósito para a tua vida, você impede que o acaso tome conta. E isso daqui fecha justamente com a questão da autoafirmação. Porque quando você tem um propósito, esse propósito normalmente ele é baseado nos teus desejos.
nas tuas metas, nos teus objetivos. A diferença de um pilar para o outro é que ter um propósito de vida, ele é traçado a longo prazo. Você pode fracionar isso, né? A Jussara, eu vi você já comentando em outras vezes da nossa conversa, de fazer aquilo que a própria Vanessa também ela deu de dica, né? Pegar uma tarefa, um objetivo e fragmentar ele, né? Fatiar ele em pedacinhos menores. Ter uma vida com propósito é justamente isso, você traçar um plano de ação, saber exatamente o que você quer para você, o que você quer para a tua vida, quais são os teus objetivos, metas, alvos, fracionar isso de forma que seja alcançável, né, para não causar frustração, e aí você ir fazendo, pedacinho por pedacinho, fazendo aquele checklist. Opa, hoje eu consegui realizar isso, esse mês eu consegui bater essa meta. Próxima. Ô Álvaro, uma dica que é legal nesse ponto é você fazer agenda, né? De noite tu faz agenda pro outro dia, não fazer também assim muito lá a longo prazo. Exatamente. Então tu fazendo e daí você vai, e é importante aí a gratificação, né? Quando você alcança esse resultado, cada resultado você se gratifica. Lembra que eu falei lá atrás? Sim, o cérebro vai processando essa autoafirmação vindo, entendeu? Você vai melhorando a cada dia. É incrível como que funciona. Vocês estão percebendo, gente, assim, ó, que a gente está dando só aquela pincelada por alto nesses pilares todos. Eu já combinei antes de iniciar essa conversa com a Jussara que a gente vai ter pelo menos mais uns 3 programas juntos aí, porque a gente vai pegar de 2 em 2 desses 6 pilares, só que a gente vai entrar a fundo, porque entra a parte de responsabilidade parental, desenvolvimento infanto-juvenil, enfim, vai embora, a gente vai mergulhar fundo daí em cada um desses pilares. Então espera, porque depois de terminar essa primeira série, né, essa temporada 1 aí do Terapeuticamente, na segunda temporada a gente vai vir com mais assuntos relacionados a isso, inclusive com a Jussara pegando de 2 em 2 desses pilares todos aqui, tá? Isso que a gente está fazendo aqui juntos é dando aquela pincelada por alto, só para você entender quais são esses 6 pilares que fundamentam a autoestima e que você pode fazer com algumas dicas simples aí para já começar a incrementar isso na tua vida. O último pilar deles é a questão da integridade pessoal. E isso daqui, eu vou falar agora de forma rasa, mas depois a gente vai entrar muito mais a fundo nisso para que vocês entendam melhor o que eu vou dizer agora. A questão da integridade pessoal é você mesclar, é você agir com coerência entre ser coerente nas tuas atitudes relacionado aos teus valores e princípios, tanto morais, éticos, familiares, religiosos, tá? A integridade tem a ver com isso. É você combinar a maneira como você age e se comporta com tudo aquilo que você traz de valores. Ok? Só que para a gente entender mais a fundo valores, é aquilo que a gente conversou, né, Jussara? Vai ter que ser uma live, vai ter que ser uma conversa, dividindo nesses 2 últimos pilares aqui, falar mais a fundo um por um. Agora, o que eu quero dizer para você, e depois eu quero que a Jussara também, né, se ela desejar, complemente, o que mais hoje falta são pessoas de integridade. Pessoas de integridade, entenda o que eu vou dizer agora. Às vezes a pessoa ela é uma boa pessoa, ele é um bom indivíduo, é uma pessoa correta. Quando que a integridade falta muitas vezes nessa pessoa? Quando ela se resigna ou quando ela age contra os seus princípios e valores, simplesmente para ser aceito no meio, na sua ecologia, né? Ou seja, na sociedade em que vive, na família que vive, no local em que vive. Então ela age contra os seus valores e princípios, não necessariamente princípios morais, tá? Simplesmente para se enquadrar na sua ecologia, na ecologia em que ela vive naquele momento. Uma pessoa que faz isso, ela não está agindo com integridade. Não dessa maneira como nós estamos definindo aqui. Ela está agindo com correção, ela está agindo com, né? Ela é uma pessoa correta. Agora, uma pessoa correta não necessariamente é uma pessoa íntegra. A pessoa que tem integridade, ela é coerente. As suas atitudes, elas são coerentes com aquilo que ela realmente acredita e com os valores que ela carrega. Entendeu? Isso mesmo, Álvaro.
Aí a gente explana isso mais especificamente, mais a né? Que fundo. Aí tem muita coisa. Isso. Uma dica então que eu vou dar para você que está ouvindo agora é o seguinte. Vou ficar só na listinha, porque a listinha é, vamos dizer assim, é o ABC, é a coisa mais básica que você pode fazer que está assistindo essa nossa conversa, para poder começar a mapear isso na tua cabecinha. Porque depois que a gente entrar mais a fundo, vai ficar mais fácil de entender. Começa a pensar assim, começa a listar todas as vezes que você, ao longo da tua vida, até hoje, agiu de uma maneira que você não gostaria de ter agido. Assim, eu fiz tal coisa, mas não queria ter feito, porque eu não me senti bem. Quando você conseguir listar esses pontos todos, você vai começar a mapear quais são os pontos, vamos dizer assim, de pressão, né? Os pontos de pressão emocional que, quando te pegam, fazem com que você ceda e deixe de agir de acordo em congruência com os seus princípios e valores. São esses pontos de pressão emocional que quebram a tua integridade. Então começa a mapear isso. Utilize isso como um exercício pessoal para você. Porque daí você vai começar a fazer esse mapinha. Quando a gente entrar mais a fundo nessa questão, a gente vai dar a solução. Como que você vai poder agir, né? Que tipo de jogo de cintura você vai poder ter no seu dia a dia para poder impedir essas quebras de integridade por meio desses pontos de pressão emocional. Tá bom? Diga, Jussara. Isso é muito importante, né, Álvaro? Porque geralmente isso acontece com erros mais graves, né? Não sei se é essa a tua ideia, mas assim, me fez Também lembrar situações assim que geralmente tu, né, acaba abrindo mão da tua integridade em função, né, de alguns detalhes ali e acaba agindo contra a tua integridade, né? Então é bem, bem interessante mesmo, assim, esse assunto aí vai ter muita coisa pra gente falar. Tem muita coisa para conversar. Tá bom? Gente, olha, espero que vocês tenham gostado. Jussara, mais uma vez, muito obrigado. De verdade, de coração. Para mim foi um privilégio ter você aqui comigo hoje, trocando essa ideia. Eu tenho certeza que o pessoal também que está assistindo em casa está vibrando. Foi muito bom. Vou repetir para você que está assistindo. Pega os dados da Jussara, estão aqui embaixo, tem o Instagram dela, vai lá, segue ela, tem um vídeo muito legal. Eu amei aquele teu vídeo de auto-entrevista, né? Eu não tenho essa pegada assim, gente. Eu sou um pouco mais travado. Eu até me viro com tecnologia, mas fazer esses lances assim, só a Jussara da vida para fazer mesmo negócio. Isso é tipo 7, né, Jussara? É coisa tipo 7. Então, olha, foi muito legal. Tá muito legal o Instagram dela. Tá bem massa mesmo, de verdade. Vale a pena. Me deixou com vergonha. Não, vale a pena. E assim, se identificou com alguns pontos, sente dentro aí do teu coraçãozinho, da tua vida, que realmente a tua autoestima não está no nível que você gostaria, entre em contato com a Jussara, pega aqui o contato dela, fala com ela no privado, né? E eu tenho certeza absoluta que ela vai poder te ajudar muito. Jussara, agora a bola está contigo. O que você tem para dizer para se despedir? Eu estou muito feliz, né? Eu agradeço muito essa oportunidade, né, Álvaro, de você nos dar, né, de poder estar aqui contribuindo com o nosso, né, ainda pequeno conhecimento, né, porque a gente tem muito ainda que entrar ainda nessa área do conhecimento. É um aprendizado infinito e eu amo fazer isso que eu estou fazendo, né? Está sendo uma experiência assim maravilhosa, um retorno muito bom e a alegria de poder contribuir, né? E eu espero realmente poder ter com essa live, né, que a gente teve aqui, contribuído, né, que as pessoas realmente possam, né, se olhar com mais carinho. E eu tenho uma frase para finalizar, né? Seja gentil com você. É isso que eu tenho para deixar aqui hoje. Muito obrigada. O que dizer depois dessa frase? Gente, é só despedir. Fiquem bem, um abraço e até o próximo Terapeuticamente. Tchau, até mais.